Olá, crianças, tudo bem com vocês? Na nossa aula de português de hoje, nós vamos estudar sobre pontuação, entonação e expressividade, sílaba tônica. Observe bem que nós vamos estudar da página 29 até a 39. Mas antes, muita atenção! Esteja com o seu material. Pegue sua agenda, seu lápis, sua borracha e principalmente o seu livro. E este é o livro Língua Portuguesa, APS, 5º ano. Atenção, crianças! Agora nós vamos conhecer os sinais de pontuação e como devemos usar. Ponto final. Pro, o que é que o ponto final ele indica? Ele indica o fim de uma frase. Eu utilizo ele no final de frases. Por exemplo, Mônica e Magali vão à escola. Ponto final. O sinal de pontuação 2 pontos, esse vermelhinho aí que vocês estão vendo, ele indica uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Por exemplo, hoje trouxe na minha mala 2 pontos. Vestidos, perfume, pente e escova de dente. Viram aí onde é que eu utilizo 2 pontos? Reticências, esses 3 pontinhos aí, ó, que vocês estão vendo, marronzinho. Ele indica o que, Pro? Ele indica um pensamento ou a ideia que ficou por terminar. Por exemplo, Cebolinha, vim até aqui achando que você... 3 pontos. Então, essa frase aí com certeza tem uma continuação. Vai ter uma continuação porque tem os 3 pontinhos. O sinal de pontuação parênteses, esses que vocês estão vendo aí, ó, douradinho, ele é usado no meio de frases para dar uma informação ou explicação. Por exemplo, Pedro, abre parêntese, aquele menino que conhecemos no parque, fecha parêntese, fará aniversário hoje. Perceberam que eu expliquei quem é Pedro? Para explicar quem é Pedro, eu utilizei aí, ó, o parênteses. E o sinal de pontuação aspas, Pro, esse roxinho aí, ó, ele indica o quê? Ele indica a cópia de um texto ou uma frase, ou que alguém pensa ou fala. Quando a gente retira uma frase de um texto da internet e a gente copia no nosso caderno e a gente coloca lá entre aspas, indica o quê? Que foi outra pessoa que escreveu, ok? Por exemplo, vamos ao exemplo aí, embaixo. Como diz Maurício, entre aspas, ó, amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. Então, quem disse isso aí foi Maurício. É por isso que está entre aspas, ok? O sinal de exclamação vocês já conhecem bem, não é verdade? Ele é usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria, advertência também. Por exemplo, que belo sapato! Ó, exclamação, sinal de exclamação no final, ok? Ou seja, indicou aí uma admiração, não é verdade? O sinal de interrogação, vocês também já conhecem bem, não é verdade? Ele indica uma pergunta. Quando eu pergunto assim, o que, quem, onde, quando, porquê, como. Exemplo, qual o seu nome? Eu estou fazendo uma pergunta, então eu utilizo o sinal de interrogação no final, ok? E a vírgula? A vírgula, ela indica uma pausa pequena, deixando a voz em suspenso à espera da continuação do período. Geralmente, é usada, por exemplo, você gostou do vestido? Sim. Estão vendo aí a vírgula? Vírgula. Eu adorei. Pretende usá-lo hoje? Não.
no final de semana. Viram aí onde a vírgula está sendo usada? Ela está sendo utilizada como uma pequena pausa no texto, ou também ela pode ser usada para separar expressões, para separar frases, ok? Abra o seu livro na página 29 e acompanhe a explicação, onde tem aí pontuação, entonação e expressividade. Veja, quando a gente faz uma leitura de um poema, lembra que a professora falou que vocês precisam ler com expressividade? E o que é isso, professora? O que essa palavra significa? Expressividade significa forte. Então, na fala, a gente modula a nossa voz. O que é isso para modular a nossa voz? A gente vai mudando a nossa voz para dar mais significado ao que a gente fala, não é verdade? Essa modulação é uma espécie de musicalidade, ok? Essa musicalidade é chamada de entonação, tom, acentuação, ok? Então, em situações diferentes, dependendo de nossas intenções ao falar, quando a gente fala, a entonação que damos a uma frase pode se alterar. Vejamos os quadrinhos a seguir. No primeiro quadrinho, eu tenho a Mônica, né, correndo aí, ela fala, hã? No segundo quadrinho, Cebolinha, o que fez com o seu cabelo? No terceiro quadrinho, o Cebolinha responde, nada, só peguei uma ventania no caminho. Primeira questão, vocês vão responder. Antes disso, leiam novamente essa história em quadrinhos e respondam. Leia em voz alta, ok? Não esqueça de ler em voz alta para poder responder as questões. Letra A. O que expressa os sinais de pontuação? Ó, interrogação e exclamação juntos no primeiro quadrinho. O que ela está expressando aí? Veja o rostinho da Mônica que você vai conseguir responder essa questão. Sinais de pontuação, ele também indica sentimentos, ok? Na letra B, no segundo quadrinho há um ponto de interrogação. Que efeito de sentido a expressão facial de Mônica e essa pontuação podemos expressar? O que ela está expressando aí, gente? De acordo com o rostinho que a Mônica tá aí nesse segundo quadrinho. O que é que esse sinal de pontuação, de interrogação, está querendo nos passar? Está querendo expressar? É isso aí, na letra B que vocês vão responder. Letra C. No último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto de Cebolinha indica que sentimentos? Vocês vão ler o terceiro quadrinho e vão responder a letra C, ok? Passando aqui para a página 30, na segunda questão, está pedindo para você ler em voz alta esse trecho aí do poema Voo. Voa, voa, passarinho. Voa, voa para o seu ninho. Então, você vai ler novamente em voz alta, ler com entonação. Você vai dar um tom na sua leitura, entendeu? Eu quero que vocês me falem e respondam aí nessa segunda questão o que é que esses 3 pontinhos, esse sinal de pontuação aí que é chamado de reticência, que ideia ele está expressando? O que é que ele está pedindo aí? Ok? É isso que ele quer que você responda aí nessa segunda questão. Vejam que quando a gente lê em voz alta, a gente dá um tom à nossa voz, esse sinal aí de reticências, ele tem um sentido, entendeu? Ele não foi colocado aí só por colocar. Então, ele vai expressar algo. E o que é que ele está expressando? É isso, ok? Na terceira questão, você vai ler um trecho de um texto informativo. Aí é só um trecho, ok? É só um pedacinho de um texto que chama Pombo Correio. Você vai ler, ok? A Pro não vai ler para você. Você que deve ler esse trecho aí e em seguida ler as perguntas para poder responder corretamente, ok? Então, depois que você ler Pombo Correio, você vai responder letra A. Observe os sinais de pontuação que foram destacados acima. Veja que no texto
esses sinais aí, ó, as aspas e o parênteses, eles estão destacados lá de laranja no texto que você acabou de ler. Então, a pergunta é, inclusive tem aí nos quadradinhos, né, ó, as aspas e o parênteses, para vocês conseguirem identificar que sinal é esse. Então, a pergunta é, para que esses sinais foram usados lá no texto? Lembra que a professora explicou no início, lá nos sinais de pontuação, para que as aspas, para que o parêntese é usado, como ele é usado no texto, para que mesmo, então você vai no texto e você vai explicar aí para que ele foi utilizado, entendeu? Letra B, treine em voz alta a leitura do texto. Você vai ler em voz alta, lê uma, lê duas, até 3 vezes, até você ler com bastante expressividade, ok? Agora, leiam juntos o quadrinho abaixo. Vamos lá, você vai ler comigo aí da sua casa, juntos. Aspas podem ser usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual. E parênteses são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou comentário a um termo da frase. Veja, eu não entendi muito bem aí a questão das aspas. Se você ler o texto, você vai começar a entender por que ele colocou as aspas, ele destacou como aspa aquela palavrinha que tem nesse texto aí, pombo correio. Ou seja, ele utilizou aí para indicar uma palavra de forma diferente do que ela é utilizada. Por exemplo, lá em cima, como vocês já leram aí o texto, as aspas, ela tá destacada no texto lá, sua casa, não é verdade? Esse sua casa aí, será se ele está escrito de forma mesmo indicando que é a sua casa ou ele está indicando um outro emprego da palavra de forma diferente? É isso que ele quer saber, ok? Então, as aspas, ela também pode ser utilizada dessa forma. E o parêntese, como eu já falei, são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou comentário em um termo da frase, como no exemplo que nós colocamos lá em cima. Lembra? Eu vou explicar, eu coloco algo, eu posso colocar entre parênteses. Ok? Respondam aí corretamente a letra A e a letra B. Vamos lá, crianças. Agora, você vai fazer o quê? Nesse texto aí a seguir, está faltando sinais de pontuação, ok? Dá para perceber já, né? Então, vocês vão ler em voz alta para poder perceber o sinal de pontuação mais adequado em cada caso. Primeiro passo, vai ler em voz alta, que você vai perceber qual é o sinal de pontuação que está faltando aí. Não é só um, é mais de um, tá bom? E embaixo tem aí, ó, reescreva o texto, vai pedir para você reescrever. Não é só uma linha, não. Você vai reescrever esse texto todinho que tá aqui em cima, começando pelo quem criou o biscoito. Começa pelo título, reescreve o texto todinho. É para isso que tem essas linhas aí embaixo, ok? Pronto, vamos lá. De novo, reescreva o texto, colocando sinais de pontuação adequados para que o sentido fique claro para o leitor, para quem vai ler. Ok? Em emprego, você vai utilizar o parênteses para explicar um termo. Nesse texto aí, tem explicação de termo, ok? É por isso que você vai ter que usar o parêntese. Vai colocar o parêntese nesse texto. E vai utilizar também as aspas para indicar o uso ou sentido especial de uma palavra. Tem uma palavrinha aí que ela é bem especial. Vocês vão ver que palavra é essa. Ok? Então, é para isso que você vai utilizar a aspa, entendeu? Para indicar o uso ou sentido especial de uma palavra que está aí contida nesse textinho. Então,
reescrevam o texto, leiam em voz alta e acentue corretamente. Comece pelo título. Só pelo título já dá para perceber, ó, que acento você vai utilizar aí. Quem criou o biscoito? Ok? Então, faça com capricho aí esse texto. Em seguida, você vai ler aí, ó, esse esqueminha aí, onde tem uma revisão. Aí é uma revisão onde o que nós já estudamos até aqui sobre pontuação, ó. Hora de organizar o que estudamos. Leia, ó, veja onde tem pontuação. Pontuação, onde tem aí, pode marcar o final das frases. Veja que tem uma exclamação, um ponto final, uma interrogação e uma reticência. É porque está bem pequenininho aqui, mas no livro de vocês está bem grande. Então, observem aí esses sinais de pontuação, ó. Para marcar o final de frases, eu utilizo exclamação, um ponto final, uma interrogação ou uma reticência. A pontuação, ela ajuda a organizar as ideias e as informações do texto. Imagine se um texto não tivesse pontuação, não é verdade? Ia ficar bem confuso. Então, a pontuação, ela nos ajuda a organizar as ideias e as informações do texto. E indica o que também? A expressividade e a intenção do autor. Ela indica o quê? A intenção. O que aquele texto quer nos dizer, quer nos mostrar. Ok, crianças? Passando para a página 32, onde tem aí produção de texto. Nós vamos fazer o quê? Um poema. Vocês vão criar um poema, ok? Essa atividade vai ser bem divertida. Mas antes, nós vamos ler esse texto, ó, que é uma letra de uma canção. Quero. Vejam aí, ó. Leia a letra da canção Quero, de Thomas Hodge. Quero ver o sol atrás do muro. Quero um refúgio que seja seguro. Uma nuvem branca sem pó, nem fumaça. Quero um mundo feito sem porta ou vidraça. Quero uma estrada que leve à verdade. Quero a floresta em lugar da cidade. Uma estrela pura de ar respirável. Quero um lago limpo de água potável. Quero voar de mãos dadas com você. Ganhar o espaço em bolhas de sabão. Escorregar pelas cachoeiras, pintar o mundo de arco-íris. Quero rodar nas asas do girassol, fazer cristais com gotas de orvalho, cobrir de flores campos de aço, beijar de leve a face da lua. Vamos lá. Onde tem aí planejamento. O que é que nós vamos fazer primeiramente, ó? Com as palavras, esse compositor aí, ó, criou essa imagem. Vejam que tem palavras aí no texto em que o autor foi lá e criou essa imagem, onde vocês estão vendo aí, ó, a menininha subindo a escada e beijando a lua, não é verdade? Procure imaginar o que ele quis dizer com essas expressões como nuvem branca em pó, nem fumaça, asas do girassol, campos de aço, beijar de leve a face da lua e etc. Estão lembrados da linguagem figurada? Pois muito bem. Então, qual foi a intenção? Qual terá sido a intenção nesses versos? Apenas foi para divertir e entreter, sensibilizar e nos emocionar, brincar com palavras e sons? Será? O que vocês acham? 2. O poema que vocês vão escrever deve começar com quero, ok? Vocês irão escrever um poema que vai começar com a palavrinha quero, ok? Quero, não esqueça aí, ó, da reticência. Essa reticência aí quer dizer que você vai continuar o poema. É só para você iniciar com essa palavrinha quero. Você vai pegar o seu caderno de português, colocar o cabeçalho, o nome da escola, seu nome, a data, nome da sua turma, da sua professora, vai colocar um título para o seu poema,
ok? E vai iniciar com a palavra quero. Antes, vai ler aí todas essas dicas, vai ler mais de uma vez para poder não errar em nada, ok? Número 3. Você vai fazer uma pequena lista do que vocês vão colocar para completar a ideia de quero. Esse quero aí e esses 3 pontinhos, a reticência, não quer dizer que você vai continuar algo, então. Primeiro você vai, planejar. Vai fazer uma pequena listinha do que vocês vão colocar, tá bom? De preferência, escreva de lápis, para poder depois você apagar e dar continuidade ao seu texto, tá bom? Na página 33 é a continuação te explicando como você vai fazer o seu poema. 4. Vejam aí, número 4. O que vocês querem para vocês ou para o mundo em que vivem? Eu quero isso, isso e isso. Então, vocês é que vão escrever, ok? Esse vai ser o assunto do seu poema. O assunto vai ser esse. Pro, eu não sei que assunto eu vou colocar. Está lhe dando aí uma ideia, O que vocês querem para vocês ou para o mundo em que vivem? Esse é o assunto do seu poema, ok? Pode ser coisas que vocês desejam muito ter. Pode ser seus sonhos, coisas que existem apenas na imaginação, como nas histórias fantásticas. Objetos e seres de um mundo maluco, ideias para um mundo melhor e etc. Aí está dando as ideias, mas a escrita é com vocês, ok? 5. Converse sobre a intenção de vocês brincar com palavras, desenhar imagens com as palavras, você também vai poder desenhar no seu poema. Lógico que vai ser depois que você escrever. Depois que você escrever, que você vai ler novamente o que você escreveu, você vai poder desenhar as imagens, ok? Com as palavras que você escreveu. Como nos poemas visuais que vocês já viram, já conhecem, não é verdade? Os poemas visuais. Então, você vai procurar emocionar quem lê o seu poema, fazer rir, divertir e qualquer outra intenção. O importante é que você faça seu poema. 6. Para quem vocês querem escrever? Apenas para um colega ou para outras pessoas de várias idades? Então, você vai pensar em tudo isso. A escrita, o desafio, como escrever? Realmente, quando a gente escreve algo, é um desafio, porque a gente vai pensar antes de escrever, não é verdade? Então, a dica aí na escrita, que você faça os arranjos para expressar de forma bem diferente e criativa o que vocês colocaram na lista. Lembre-se que em um poema pode haver versos, ok? As estrofes, lembre-se das estrofes, que elas são separadinhas, não é verdade? Rima, ela tem rima. Lembram da rima? Ritmo, ela tem ritmo também. Combinação, que parece que você está cantando, não é verdade? Combinação de palavras de forma criativa e outros recursos, ok? E não se esqueça que vocês podem usar bastante linguagem figurada. Por exemplo, quando no texto, nessa letra dessa canção, quando fala assim, beijar de leve a face da lua, eu utilizei essa frase na linguagem figurada, não é verdade? Porque ninguém beija a lua de verdade. Então, eu utilizei essa frase na linguagem figurada. Então, vocês podem usar bastante linguagem figurada no poema de vocês. Depois que você escrever, organizar tudo, você vai revisar, revisão e reescrita, onde tem aí. 1. Releia o que você escreveu. 2. Veja se as ideias ficaram claras, se vocês colocaram tudo o que vocês queriam e se acham que o poema atende à intenção que vocês tiveram, ok? Apresentação. Como é que vai ser essa apresentação? Você vai escrever, você vai enviar uma foto para sua professora, ok? De preferência também leia
o seu poema para a sua professora? Mande um áudio ou mande um vídeo, ok? Lembre-se de treinar bastante a entonação, a altura da sua voz, a pronúncia das suas palavras, ok? E inclusive os gestos. Se você gravar um vídeo, você pode gesticular bastante, ok? Então, essa é a atividade de hoje. Na página 34, onde tem aí vem poema. Está pedindo para você observar esses 2 poemas aí abaixo e responder. De qual deles você acha que vai gostar mais? Mas antes, você vai ler, comparar e depois ver se você não vai mudar de opinião, ok? Então, vamos ler o primeiro como título, De Cabeça para Baixo. Agora, então, me responda. Você que sabe o que diz, chuva virada ao contrário se transforma em chafariz? Então agora me diga, para não haver engano, céu de cabeça para baixo se transforma em oceano? Esse é um poema de Marta Lagarta. Vamos para o segundo poema, vejam. Esse poema, estão lembrados do poema visual? Só em olhar para o formato dele, é uma arte, não é verdade, crianças? Só em olhar, a gente já percebe que tem o formato de uma xícara. Isso, muito bem. Então, vamos ler. E me pergunto já em prosa: existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Agora que você leu os 2 poemas, ok? Você vai fazer o quê? Qual é a atividade dessa página? Você vai pegar o seu caderno e você vai criar um poema de forma divertida, como esse aí, ó, como esse poema xícara, como esse poema visual. Você vai pegar novamente o seu caderno de português, colocar o cabeçalho, ok? E vai criar sua arte. Você vai fazer um poema visual. Posso fazer em forma de xícara? Não, eu quero que vocês pensem em um outro formato, ok? A escrita, aí é com vocês, a criação vai ser de vocês, ok? E a mesma forma vai tirar foto e enviar para a professora. Espero que vocês consigam criar. Aqui na página 35, nós vamos falar sobre tonicidade das palavras. Nós vamos entrar na parte de acentuação, ok? Acentuação das palavras. Vejam, na questão número 1, está pedindo para eu ler e, se possível, cantar a canção com os colegas. Primeiro, nós vamos ler. No próximo slide, eu vou colocar essa canção para vocês escutarem, tá bem? Para vocês conhecerem. Então, vamos lá. Cavalo Piancó. Vejam, o nome desse cavalo é Piancó, não é Pianco. Por quê? Porque eu tenho um acento aí nesse O. Esse acento, esse tracinho, é chamado de acento agudo, ok? Então, vamos lá. Ora, o meu cavalo é Piancó, bonito para vadiar, cavaleiro troca o par. Ele corre, corre elegante na estrada de Amarante. Ele corre, corre ligeirinho no caminho da veredinha. Ele corre, corre, bate o pé. Vai parar no Canindé. Ele corre, corre numa perna só. Vai parar lá no Mimbó. Ora, upa, upa, cavalinho, continua a galopar. Vamos lá. Na letra dessa canção, o ritmo é produzido pelas rimas e pela sonoridade das palavras. As palavras aí, ela tem som e também tem rimas. Lembram das rimas? Escreva as palavras da letra dessa canção que rimam com. Letra A, Piancó. Eu vou dar só um exemplo. Piancó, ela rima com sol, não é verdade? Aí vocês vão colocar aí mais uma palavrinha que rima com piancó e sol.
e vão colocar as rimas aí, ó, de vadiar, de elegante, ligeirinho e pé. Vai aí, ó, nesse texto, nessa canção e vai colocar as palavras que rimam com essas outras palavras que estão aí embaixo, ok? No próximo slide, nós vamos ouvir a letra dessa canção, tá bom? Cavalo Piancó. Piauí. Ora meu cavalo é piancó, ora meu cavalo é piancó, ora meu cavalo é piancó, bonito pra vadiar, cavaleiro troca o pó. Ora meu cavalo é piancó, ora meu cavalo é piancó, ora meu cavalo é piancó, bonito pra vadiar, cavaleiro troca o pó. Ele corre, corre elegante, ele corre, corre elegante, ele corre, corre elegante, na estrada de Amarante, na estrada de Amarante. Olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, bonito pra vadiar, cavaleiro troca o pó. Ele corre, corre ligeiro, ele corre, corre ligeiro, ele corre, corre ligeirinho, no caminho da veredinha, no caminho da veredinha. Ora meu cavalo é piancó, ora meu cavalo é piancó, ora meu cavalo é piancó, bonito pra vadiar, cavaleiro troca o pó. Ele corre, corre, bate o pé, ele corre, corre, bate o pé, ele corre, corre, bate o pé, vai parar no canidé, vai parar no canidé. Olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, bonito pra vadiar, cavaleiro troca o pó. Ele corre, corre a perna só, ele corre, corre a perna só, ele corre, corre a perna só, vai parar lá no Mimbó, vai parar lá no Mimbó. Olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, bonito pra vadiar, cavaleiro troca o pó. Ora upa, upa, cavalinho, ora upa, upa, cavalinho, ora upa, upa, cavaleiro, continua a galopar, continua a galopar. Olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, bonito pra vadiar, cavaleiro troca o pó. Aqui na página 36, está pedindo para você ler aí esses pares de palavras. Vejam, na segunda, onde tem aí segunda questão. Piancó e manco. No outro, vadiar, César. Observem que esses pares, eles não formaram rimas, ok? Realmente, não tem nenhuma rima aí. Mas observem também que no finalzinho, ó, as letras no final são as mesmas, eles terminam com as mesmas letras finais, ó, piancó e manco. Vadiar e César, ó, o piancó, o CO, o NCO, piancó. E manco, o ANCO. E vadiar e César, o AR e o AR de vadiar e o AR de César. Observaram? Mas eles não formaram rima. Eu quero saber por quê. É isso que vocês vão responder aí nessa segunda questão. Por que eles não formaram rimas, embora eles tenham as mesmas letras as mesmas letras finais?
como eu acabei de falar, ok? Na terceira questão, você vai reler em voz alta esses versos aí, ó. E vai ler com mais intensidade essas sílabas sublinhadas. Gente, observe. Para eu descobrir a sílaba tônica de uma palavra, eu tenho que ler ela com muita intensidade. Por exemplo, eu vou ler agora esses versos aí, ó. Ora, upa, upa, cavalinho. Perceberam que essas palavras aí que estão, ó, destacadas aí de verdinho aí embaixo, são as palavras que eu pronunciei com mais intensidade? O upa do upa, ó, o outro, cavalinho. O lim foi o que eu pronunciei com mais intensidade, perceberam? Nesse outro aí, continua. Ó, o nua eu pronunciei com mais intensidade. Vamos agora para o outro. A galopar. Perceberam o par? Então, essas sílabas aí que estão marcadas, elas são as mais fortes. Elas ajudam a dar ritmo aos versos. Elas são chamadas de sílabas tônicas. Sílaba tônica, lembre, é a sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra. É a sílaba mais forte em uma palavra. Ok? Agora, na quarta questão, eu gostaria que vocês marcassem aí a sílaba mais forte em cada uma dessas palavras aí, ó. Você vai primeiro pronunciar em voz alta, com naturalidade, cada palavra a seguir. E você vai sublinhar, ok? Vai sublinhar, vai marcar um tracinho embaixo na sílaba tônica, na sílaba que você pronunciar com mais força e com mais intensidade. A professora vai dar uma dica. Faça de conta que você vai gritar a palavra, mas não gritar alto, você vai gritar baixo, ok? Faça de conta que você está pronunciando como se você estivesse chamando, gritando alguém. Por exemplo, na palavra cavalo. Como é que você vai gritar essa palavra cavalo? Vamos supor que o cavalo esteja bem longe e você vai gritar cavalo. Perceberam que o vá foi a sílaba que eu pronunciei com mais força? Pois então, o vá é a sílaba mais forte. Aí você vai fazer essa mesma dica, vai pronunciar, vai gritar a palavra. Não precisa gritar alto, é só gritar baixo, mas pronuncie com muita intensidade, que você vai descobrir qual é a sílaba mais forte, ok? No cavalo, já foi um exemplo que eu dei. Cavalo, o vá, ó, não foi o que eu me estendi mais para poder pronunciar. O vá, então, é a sílaba mais forte, ó. Cavalo. O vá é a sílaba que você vai, ó, sublinhar aí embaixo. Aí você vai fazer a mesma coisa com as outras palavras. Piancó, bonito, simpático. Vai gritar para poder descobrir qual é a sílaba tônica de cada uma dessas palavrinhas aí, ok? Agora, nós vamos relembrar uma regrinha de português, ok? É uma regra. Não fui eu que inventei, não foi nenhuma pró que inventou. Aí é uma regra da língua portuguesa que você vai usar a partir dessas atividades que nós vamos fazer agora. Só que primeiro nós precisamos saber qual é a sílaba tônica da palavra, qual é a sílaba mais forte. Você só vai conseguir responder essas atividades de agora em diante se você aprendeu o que é sílaba tônica, ok? Então, a sílaba tônica vai depender de quê? Da posição da sílaba tônica para poder você classificar ela. Ela pode ser classificada em paroxítona, proparoxítona e oxítona. Vamos lá, observe com muita atenção esses quadrinhos aí, ó. Se a sílaba tônica é a antepenúltima, é uma regra, ok? Ó, antepenúltima, penúltima e última. Melhor dizendo, para não confundir vocês, ó, sigam essa regra. As palavras, elas podem ser classificadas em oxítona,
quando a última sílaba é a sílaba mais forte. Paroxítona, quando a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte. Pro não tem essa de primeira, segunda e terceira, é última, penúltima e antepenúltima. Vamos lá. Vocês estão vendo essa palavrinha aí, ó, no livrinho de vocês. E nesse slide aqui que eu tô apresentando, piancó. Esse có aí, ó, a sílaba tônica é a última sílaba. Piancó. O có é a sílaba mais forte, foi a sílaba que eu pronunciei com mais intensidade. Vejam, piancó. Eu sei que é a sílaba mais forte por duas coisas. Porque eu gritei, o có foi a sílaba que eu pronunciei com mais força e porque também ela está acentuada. Vejam, então ela é a última sílaba, ó. A sílaba mais forte é a última sílaba. Ela é uma palavra oxítona. Entenderam? Vamos aí, ó, na palavra cavalo. Cavalo. Se a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima sílaba, ó, essa aí, ó, penúltima sílaba. Estão vendo aí o vá? O vá é a penúltima. Cavalo. O vá é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Foi a sílaba que eu pronunciei com mais intensidade, pois ela é uma palavra paroxítona. E quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, por exemplo, nessa palavra, simpático. Simpático. O pai, eu já sei que é a sílaba mais forte. Então, quando a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte, ela é uma palavra proparoxítona. Meninos, crianças, meninos e meninas. Primeira dica para eu saber se ela é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Primeira dica, eu tenho que separar a sílaba da palavra. Ok? Separar a sílaba. Terceira dica, eu tenho que encontrar qual é a sílaba mais forte. Se é a última, se é a penúltima ou se é a antepenúltima. Se for a última, ela vai ser uma palavra oxítona. Se for a penúltima, ela vai ser uma palavra paroxítona. Se for a antepenúltima, ela vai ser uma palavra proparoxítona. Ok? Agora nós vamos praticar mais na página 37, tá bem? Atenção aqui na página 37. Veja, na questão 5. Fale com naturalidade essas palavras. Parar, próximo, veredinha, galopar, cavalinho, canidé, líquido. Vocês vão fazer o que aí nessa atividade? Prestem atenção. Vocês vão completar esse quadro abaixo com as palavras que faltam. Ok? Separando as sílabas. Comece sempre pela última sílaba. Lembre-se, comece sempre pela última sílaba. Em seguida, você vai pintar o quadro em que se encontra a sílaba mais forte de cada palavra com a cor correspondente, conforme os exemplos. Se ela for uma palavra paroxítona, você vai pintar ela de roxo. Ok? Se ela for uma palavra paroxítona, você vai pintar ela de bege. Se você não tiver bege, pode ser uma outra cor parecida, ok? E oxítona, você vai pintar de verde. Vamos ao exemplo. A primeira palavra que tem lá no quadrinho lá em cima não é parar? Pois muito bem. Parar. Eu coloquei aí, comecei pela última sílaba, não foi? Coloquei o rar e o pá. Parar. Começando sempre pela última sílaba, pelo último quadrinho. Parar. Vamos lá. Saber que dessa palavra aí, qual é a sílaba mais forte? Vamos falar ela gritando. Aquela dica que a Pro deu. Parar. Eu já sei que o rar é a sílaba mais forte. É a última sílaba, não é verdade? E quando a última sílaba é a sílaba mais forte, ela é o quê? Uma palavra oxítona.
Então, foi por isso que ela foi pintada aí de verde. Quando a última sílaba é a sílaba mais forte, ela é uma palavra oxítona. Vamos à próxima palavra. Próximo, você vai lá em cima, ó. A próxima palavra depois de parar não é próximo? Muito bem. Ele disse que é para eu começar aí pela última sílaba, ó. Aí eu vou separar aí, ó. Botar o mó, o xi e o pró. Próximo. Vamos ver qual a sílaba mais forte dessa palavra? Próximo. O pró, vocês já sabem que eu pronunciei com muita intensidade. Quando eu gritei próximo, o pró foi a sílaba que eu arrastei mais. Então, o pró é a sílaba mais forte. Gente, quando, ó, última, penúltima, antepenúltima. Lembre-se disso. Última, penúltima, antepenúltima. Quando a antepenúltima é a sílaba mais forte, ela é classificada em paroxítona. Ok? Por isso que tá pintado de roxinho aí. Vamos à próxima palavra, que tá lá em cima no quadrinho, ó. Veredinha. Aí eu vou colocar essa palavra aí, ó, sempre começando pela última, ó. Veredinha. Viram que foi separada? Vamos saber agora qual é a classificação dessa palavra, se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos lá. Vamos saber primeiro qual é a sílaba mais forte. Veredinha. O din, perceberam que é a sílaba mais forte? O din, quando eu pintei aí, ó, não foi a penúltima sílaba, ó, última, penúltima. Então, quando a penúltima sílaba é a sílaba mais forte, ela é uma palavra paroxítona. Vocês vão fazer agora, completar esse quadrinho aí com as próximas palavras. Olha lá em cima a palavra, separar aí, ó, no quadrinho. Em seguida, pronunciar, para saber pronunciar, gritar, como eu ensinei. E depois vocês vão dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Se a última sílaba for a sílaba mais forte, ela é uma oxítona. Se a penúltima sílaba for a sílaba mais forte, ela é uma paroxítona. E se a antepenúltima sílaba for a sílaba mais forte, ela é uma palavra proparoxítona, ok? Na sexta questão, você vai marcar um X no que a gente pode concluir desse quadrinho aí. Você vai ler as alternativas e marcar aí, ó, tem mais de duas, ou desculpa, tem mais de uma alternativa. São duas alternativas que eu tenho. O que é que você pode concluir depois que você respondeu esse quadro? Ok? Ok, crianças? Nessa página 38, você vai ler aí, ó, essa organização da sílaba tônica, ok? Vamos ler esse esquema, ó, sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra. Isso você já sabe, é a sílaba que eu pronuncio com mais força. E a classificação das palavras é de acordo com a posição da sílaba tônica. Dependendo da sílaba mais forte, é que eu vou, dependendo de onde ela estiver, é que eu vou classificar. Onde tem aí, ó, a oxítona, ela é uma palavra oxítona quando a sílaba tônica é a última sílaba. Ela é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Ela é uma palavra proparoxítona quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Ok? Primeiro passo, se eu tiver uma palavra ali, se eu pedir classifique em oxítona, paroxítona e proparoxítona, primeiro passo, você vai separar aquela sílaba. Segundo passo, você vai encontrar qual é a sílaba mais forte. Para encontrar qual é a sílaba mais forte, você vai gritar aquela palavra. Se a última sílaba for a sílaba mais forte, ela é uma palavra oxítona. Se a penúltima sílaba for a mais forte, ela é paroxítona. Se a antepenúltima sílaba for a sílaba mais forte, ela é uma palavra proparoxítona, ok? Aí, em seguida, vocês vão ler esses poemas aí, ó. Poema visual, é um só. Leia este poema visual em que Sérgio Caparelli brinca com as palavras divirta-se. Aí eu já ensinei a vocês como é que a gente
identifica, né? Só de olhar, como é um poema visual, só de olhar o formato aí, ó, em que o poema faz, dá para identificar que imagem é que a gente vê, não é verdade? O que é que essas palavras elas formam aí? Em seguida vocês vão ler, ok? Nessa página 39, onde tem o que estudamos, você vai fazer uma autoavaliação. É simples. Você vai marcar um X na coluna em que mostra como você se sentiu nessa unidade. Tudo que nós estudamos até agora, desde o início desse livro até agora, desde lá dos poemas, a questão da gramática, agora que nós estamos estudando sobre acentuação, sobre expressividade, sobre como declamar um poema, ok? Aí você vai ler aí, ó, sobre o gênero. Na unidade 1, veja nesse quadrinho onde tem aí, ó, gênero, leitura e interpretação de poema. Você vai marcar. Você avançou ou você precisa estudar mais? Aí você vai marcar o X aonde você acha que é, ok? O que você precisa, se você avançou, se você realmente entendeu, ou se você vai precisar estudar mais. Aí você vai ler o restante e vai marcar, ok? E aí embaixo tem umas sugestões de livros, ok? Esses livros aí, eles são adequados para a idade de vocês e adequados também para o que nós estamos estudando. Se você tiver curiosidade, dê uma pesquisadinha na internet, ou se vocês tiverem esse livro em casa, leiam, tá bom? Aí são sugestões de livros. Ok, crianças? Crianças, as professoras ficaram muito felizes por vocês terem chegado até aqui. Muito obrigada e até a próxima aula.